Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje para falar para vocês sobre a medicina veterinária comportamental e a aplicação dela na rotina da clínica médica. Eu me chamo Juliana Gil, sou veterinária comportamentalista, trabalho exclusivamente com alterações e distúrbios comportamentais em cães e gatos e também sou cientista social. Então, eu trabalho e entendo bastante da questão desse vínculo entre humanos e os seus animais. A medicina veterinária comportamental é uma especialidade que vem ganhando bastante destaque, inclusive na mídia, mas é uma área que vem se desenvolvendo desde a década de 70 fora do Brasil. A gente teve os primeiros trabalhos publicados com cavalos, especificamente dentro das faculdades de veterinária, falando sobre a importância de começar a observar a questão comportamental. Nos últimos 25 anos, ela se desenvolveu demais com os novos padrões de pesquisa que a gente tem. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem cães acordados e treinados, né, para entrarem acordados na máquina de ressonância magnética e a gente entender como funciona o seu cérebro e como ele responde a determinados estímulos. Bom, então a medicina veterinária comportamental, que também pode ser chamada de etologia clínica, já que etologia é o estudo do comportamento, é uma área de atuação do médico veterinário e que vai abranger, né, o atendimento dos animais, considerando os aspectos emocionais. Então, dentro desse âmbito, eu queria falar um pouquinho para vocês do que mudou na veterinária e por que essa área hoje está tão importante. Então, o que acontece é que, por muito tempo, os cães e os gatos eram vistos como animais de estimação que viviam basicamente nos quintais, onde havia uma divisão grande entre eles e a inclusão deles na família. Só que a gente vem com mudanças sociais, mudança na estrutura familiar, e esses cães e esses gatos aqui no Brasil, a partir da década de 90, a gente começa a ter a inserção deles dentro do núcleo familiar. Então, o que acontece é que hoje o cachorro ou o gato, ele é um filho, ele é considerado um filho, um membro da família. E isso tem um impacto enorme no nosso atendimento como veterinário. Parte porque hoje as pessoas investem mais, então elas querem saber, entender melhor sobre o diagnóstico, sobre as possibilidades de tratamento, né, do seu filho, cachorro ou gato. E a outra parte, porque para eles é muito importante, gera muitas preocupações, e eles vão trazer essas preocupações justamente para o médico veterinário. Então, não é mais o atendimento que a gente foi preparado há 30 anos atrás, por conta dessa mudança social e dessa inclusão, então, e do que a gente chama hoje de família multiespécie, tá? Que está incluindo essa situação dos cães e dos gatos. E para fazer essa abordagem na medicina veterinária comportamental, é essencial que a gente compreenda as emoções e, consequentemente, os comportamentos dos cães, dos gatos e dos outros animais. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa pensar que alguns conceitos foram provados cientificamente, como um conceito super importante que você precisa saber, que é o conceito de senciência, ou seja, eles têm consciência do estado emocional, positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o cachorro chega na sua clínica, quando o gato chega na sua clínica, dependendo do que ele sentir na entrada e do que acontecer naquele lugar, ele vai saber da próxima vez e já vai ter uma indução emocional para o positivo ou para o negativo. Ou seja, se as experiências forem ruins na clínica, quando esse cachorro voltar, quando esse gato voltar, ele já vai voltar mais assustado, mais medroso ou até mais agressivo. E isso gera aí um grande problema para o nosso atendimento. Então, esse é um aspecto bem importante. E para compreender as emoções dos animais, o que a gente usa na medicina veterinária comportamental é a observação, né, das emoções que são expressas nos comportamentos. Então, se a gente puder pensar aqui no exemplo, quando um cachorro, por exemplo, está rosnando no consultório veterinário, existe uma emoção por detrás desse comportamento de rosnar, que muitas vezes está associado, em grande parte delas, a uma emoção de medo. Então, o medo é um grande motivador e propulsor da agressão.
Se a gente identifica que esse paciente está com medo e não que ele está querendo se mostrar confiante no espaço, a gente pode adaptar a nossa abordagem para não aumentar a resposta de medo desse paciente. Então, essa é a lógica que está por detrás da medicina veterinária comportamental. A gente conseguir fazer essa observação e entender quais são as emoções que estão levando aqueles comportamentos que muitas vezes, inclusive, a gente considera eles inadequados. Dentro da medicina veterinária comportamental, a gente trabalha dentro de 3 pilares para poder realizar esses atendimentos. Então, o primeiro pilar, a gente vai observar a questão do manejo ambiental. Então, a gente vai entender durante a consulta do especialista em comportamento com a família, em que ambiente esse animal está inserido e como é esse local, né? E o que a gente pode mudar nessa rotina familiar. Então, esse cachorro está passeando, esse cachorro tem atividades de enriquecimento ambiental, esse cachorro ele recebe broncas e punições com frequência. Então, a gente, dentro do manejo ambiental, a gente vai fazer essa observação. E mudanças nessa rotina. Segundo pilar é a modificação do comportamento em si. Então, são treinos que a gente vai usar. O adestramento é uma das ferramentas que o veterinário comportamental usa para modificar aquele comportamento, né? Então, eu tenho um cachorro que tem medo de ser tocado, por exemplo, para receber a vacina, e a gente vai fazer um treino para ele se acostumar a ser tocado e associar isso a uma coisa boa e positiva. Então, a gente faz isso dentro da modificação do comportamento. E o nosso terceiro pilar são os psicoativos, ou seja, as medicações e os feromônios que vão agir no sistema nervoso central de modo a modificar o status emocional daquele paciente e que a gente vai usar em algumas situações. Então, um exemplo clássico que a gente tem dessa situação é aquele gato, né, que já teve muitas experiências ruins na clínica, e ele chega e a gente pode usar nesse gato, por exemplo, um psicoativo, né, como a gabapentina, 2 horas antes dele vir à clínica. Para quê? Para mudar o status emocional e deixar ele um pouco mais relaxado. Então, claro que nesse pilar, a gente não vai ter uma mudança total do comportamento, mas a gente consegue amenizar essas questões emocionais para poder fazer uma abordagem também mais amigável dentro desse cenário. Então, a gente faz a anamnese na medicina veterinária comportamental, entende, né, quais são os comportamentos daquele cachorro, daquele gato que incomodam ou que geram problemas com aquela família, entende qual que é a rotina, faz um correto diagnóstico, fazendo inclusive os diagnósticos diferenciais médicos, e aí recomendo o tratamento sempre baseado nesses 3 pilares. Então, no manejo ambiental, na modificação do comportamento e nos psicoativos, nos casos que são necessários. E eu estou falando tudo isso, você está pensando, tá, mas eu não sou especialista em comportamento. Aonde, né, a medicina veterinária comportamental combina com a minha especialidade ou com a minha rotina como médico veterinário. Então, eu sempre falo, explico que ela combina com todas as especialidades. Porque a primeira coisa importante para o médico veterinário é conseguir compreender o comportamento do seu paciente e saber quais são as emoções que estão por detrás daquilo. E a gente vai fazer isso como? A gente vai fazer isso com a observação da linguagem corporal. Então, um exercício que eu recomendo bastante as pessoas fazerem é, durante o atendimento, às vezes, filmar o atendimento, filmar seu cachorro, filmar seu gato em diferentes situações e observar a linguagem corporal dele. E, claro, através dessa linguagem corporal, a gente vai conseguir, então, identificar, né, qual é o estado emocional daquele paciente. E isso vai ajudar muito para a gente em vários cenários. Vamos falar de algum deles. Então, vamos falar agora da aplicação disso na rotina da clínica ou da UTI, enfim, de todas as especialidades veterinárias que lidam com os animais. Então, a primeira e mais óbvia, eu diria, é que se você entende a alteração comportamental e a mudança no estado emocional, você pode fazer um diagnóstico mais precoce dos problemas de saúde físicos do seu paciente. Então, vamos pensar num exemplo simples, né? Um cão que está com uma alteração, com um quadro de dor crônica, por exemplo, encosto femoral, mas que ele está se alimentando normalmente, interagindo com o proprietário normalmente,
E a única modificação que a gente pode ter, né, no comportamento, nesses casos, em algumas situações, é esse cão ele está agredindo, né, está rosnando, tentando morder pessoas que chegam perto dele, pessoas estranhas que chegam perto dele na rua. Então, para nós que estamos avaliando essa questão comportamental e conhecemos o comportamento desse cão, a gente sabe que isso pode ser um sinal, por exemplo, de um agravamento de um quadro de dor crônica. Por isso, essa dor precisa ser avaliada, diagnosticada e tratada, para que aí a gente tenha melhora do comportamento desse cão. Então, esse é um dos exemplos. Mas se a gente pensar as mudanças no apetite, as mudanças comportamentais, as alterações no comportamento, são sempre a primeira mudança que a gente tem antes de um quadro médico. Então, é importante que a gente consiga ter esse conhecimento e faça essa aplicação. Então, essa é a primeira, e eu diria, não a mais importante, mas a essencial para quem não está dentro da especialidade, mas por isso precisa entender melhor essas alterações. O segundo é que, obviamente, vocês recebem, a gente tem pesquisas que mostram que os donos não relatam ao médico veterinário clínico as alterações ou os problemas comportamentais. E isso faz com que a gente não se torne, né, uma referência de conteúdo para esse tutor e diminui também a fidelização. Então, entender basicamente que existem distúrbios comportamentais, como, por exemplo, problemas relacionados à separação, quadros de agressividade, quadros de fobia, e explicar para esse tutor que não é sua especialidade, mas que existem outros especialistas que podem te ajudar, que serão médicos veterinários, é algo que melhora a sua prática clínica, porque te deixa um veterinário mais completo dentro desse cenário. Então, é um outro ponto aí bastante relevante da gente considerar. Então, entender também dos distúrbios comportamentais vai te ajudar a dar orientações. Um clássico, eu diria, é o que fazer para o cachorro que tem fobia de fogos no Réveillon, né? E existem medidas que a gente tem na veterinária comportamental para tratar, né? Para avaliar, para fazer esse diagnóstico e para fazer o tratamento. Então, esse tipo de conhecimento vai complementar bastante na sua rotina clínica. E o terceiro, e também super importante, é a aplicação das medidas do manejo de baixo estresse, ou da clínica amigável para cães e gatos. Então, a gente sabe, pelas experiências fora do Brasil, que essa é uma tendência de mercado que veio para ficar, uma vez que o cachorro e o gato fazem parte da família, então, dessa família multiespécie, e a família vai exigir um tratamento à altura disso, tá? E ela não quer mais ver aquela cena, por exemplo, do gato, né? Sendo contido por 5 pessoas, urinando na mesa, defecando na mesa. Ela não quer mais, né, passar por aquela situação de levar o cachorro para o consultório e a pessoa dizer, o veterinário dizer, olha, sai da sala, porque sem você ele fica mais calmo, e do lado de fora ela está escutando esse animal gritar, latir, de medo, de desespero. Porque essas experiências negativas dos nossos pacientes e, consequentemente, da família humana dos nossos pacientes, isso diminui de novo a adesão, né, ao veterinário, às medidas e ao tratamento preventivo, aos exames que a gente deve fazer de forma preventiva. Então, tudo isso vai contribuir para a gente acabar recebendo, muitas vezes, o gato quando ele já está muito ruim, porque a pessoa vai pensar, eu não vou levar o gato na clínica, porque se eu levar esse gato na clínica, vai ser tão estressante para ele e para mim, que eu prefiro esperar. E ela vai esperando, esperando, e o quadro se agrava, e muitas vezes chega para a gente não tem o que fazer. Então, mudar essa abordagem, aplicar os conceitos do manejo de baixo estresse, ou dessa clínica amigável para cães e para gatos, é algo que vai ajudar bastante, né? No atendimento, vai diminuir a chance de você ser mordido, de você ser atacado, vai aumentar o seu conteúdo em relação a explicar o que está acontecendo. E aí eu aproveito, né, para falar para vocês que esse conceito que todo mundo pensa sobre o manejo de baixo estresse não depende única e exclusivamente de você ter uma clínica, né, equipada para isso, preparada, com a mesa adaptada, com a recepção adaptada. Claro que isso vai ajudar, né, nesse processo,
Mas eu sempre falo nas aulas que a primeira medida para a gente fazer o manejo de baixo estresse é ter uma atitude, né, que determina baixo estresse. Considerando o quê? Considerando a perspectiva etológica, a perspectiva do comportamento. Vamos pensar em situações clássicas onde vocês podem usar esse conhecimento? Então, a primeira coisa que eu quero que você pense comigo é como o cachorro percebe o ambiente. Se o cachorro é um mamífero não verbal, ou seja, ele vai perceber o ambiente usando os sentidos e usando principalmente o sentido do olfato e da audição, que são sentidos bastante, né? O olfato deles é bastante superior ao nosso e a audição deles também é diferente da nossa, né? Ou seja, quando o cachorro entra na clínica, a primeira perspectiva que ele tem é sobre que odores ele está sentindo, né? Que sinais químicos ele está recebendo ali no seu consultório, e depois que sons ele está ouvindo. Então, eu sempre brinco que existem essas medidas simples da gente aplicar. Se a gente sabe que esses odores podem perturbar, por exemplo, se um cachorro esteve aqui, ficou estressado e deixou esse cheiro de estresse, o outro que chegar vai sentir. Então, a correta higienização da clínica. Não utilizar perfumes, né, no atendimento, no espaço, porque o excesso de cheiros fortes vai dificultar a captação de informação para o cachorro. Por isso, eu fazer esse controle dos odores da minha clínica é algo que já vai ajudar nessa lógica do manejo de baixo estresse. Um segundo ponto que vai ajudar bastante, considerando que a audição deles tem um espectro superior à nossa, é a questão de controlar os ruídos dessa clínica. Então, eu ter uma recepção silenciosa, eu, como veterinária, usar um tom de voz sempre mais baixo, né? Para quê? Para respeitar e não ter um som estridente que deixe esse animal estressado. Considerar, né, na aplicação da minha agenda, espaços entre os atendimentos, para evitar que eu tenha uma fila de espera, né? Muitos pacientes na recepção, que vai ser muito latido, muito barulho, e que vai deixar todo mundo muito mais estressado. Então, são medidas simples que vocês podem começar a usar na rotina, conhecendo essa perspectiva etológica do cachorro e do gato. Então, eu estou aqui, né, para falar para vocês essa breve introdução sobre a medicina veterinária comportamental. Convido todo mundo a conhecer mais a área, buscar mais informações da área. Inclusive, a gente tem um guideline que saiu recentemente na Europa, orientando as medidas do manejo de baixo estresse, super prático, super aplicável. Então, recomendo que todo mundo busque, né, esse guideline, porque vai ajudar bastante. E também recomendo que vocês tenham uma atitude proativa em relação ao paciente de vocês. E percebam que nós, veterinários, a gente hoje tem uma atuação muito mais próxima de um pediatra do que de um veterinário, já que os cães e os gatos são filhos. Isso tem uma implicação direta no atendimento, então as pessoas vão investir mais no cachorro e no gato, na questão clínica, só que elas também vão exigir mais da gente. E essa exigência, se a gente quiser acompanhar o mercado, vai demandar que a gente compreenda, né, o comportamento do cão e do gato e as emoções, consequentemente, né, as emoções que estão por detrás do que a gente vê lá no final do comportamento. Espero que eu tenha ajudado vocês e que eu tenha plantado uma sementinha para que vocês conheçam mais sobre a medicina veterinária comportamental. Recomendo que vocês me sigam no Instagram, que vai estar aí embaixo, para ter mais informações sobre a área. Obrigada.